Sani Carivenite, espero que vocês estejam todos bem. E esse vídeo aqui é fantástico porque eu estava assistindo um documentário e aí eu me deparei com essa história e eu fui mais a fundo. Vocês sabiam que os Vênetos já tiveram a coroa de Cristo nas mãos, a coroa na República de Veneza. Bom, se você não sabia disso e se você quer saber mais detalhes sobre isso, então fica no vídeo, não perde essa, toda a história, todo o detalhe da história que aconteceu com os Vênetos é importantíssimo para nós, a gente não deve ficar negando os detalhes, os fatos, então curte o vídeo, se inscreve no canal, não esquece aí também de ativar o sininho das notificações para você ficar por dentro de tudo que tem aqui no Lengoamar. Eu sou Fernando Menegatti, você é bem-vindo então aqui no canal. Já te recordo, nós temos o livro, o Evangelho de São Marcos, o Evangelho de São Marcos traduzido em língua vêneta. Foi traduzido por mim, é a minha primeira iniciativa, né, enfim, de tradução de um livro, de escrita de um livro. Se você quiser adquirir, você precisa reservar sua cópia daqui uns 15 dias. A gráfica, né, o pessoal que vai imprimir já me deu ali a data, daqui uns 15 dias vai estar pronto o material. Portanto, eu tenho uma versão teste, né, eu tenho uma cópia, mas vai estar pronto daqui 15 dias. E eu vou avisar com tranquilidade todo mundo que já reservou. Nós já temos aí mais da metade do meio do lote, aí já está reservado. Tem o calendário também, Vêneto, que está chegando. Eu comprei, esse aqui eu comprei lá do Vêneto, né? Eles produzem no Vêneto e aí espalham por todas as pessoas, espalham para o mundo inteiro também. E só sei que o meu foi o último lote assim que eu comprei porque não tinha mais nada. Eu tive sorte ainda de conseguir, eu cheguei meio atrasado nessa. Então, é limitado também o calendário, comprem, vou receber só 58, 59 calendários aí. Se você quiser, já reserva o seu, já tem um monte de gente que reservou já. E, claro, nós também estamos comprando mais bandeiras aí do Vêneto, outros modelos, além dos modelos que tínhamos já, como mencionei para vocês, o ano passado aí o pessoal comprou bastante a bandeira do Vêneto, que bom, né? O pessoal aí querendo se aproximar cada vez mais, e nós vamos ter novos produtos, né? Tem um outro site ali, o site do Lengoamar está sendo refeito, então vai ter bastante novidade aí para esse ano. Espero que vocês gostem, bastante produtos voltados para o Vêneto e também outros cursos, não só o curso de língua vêneta, que foi o primeiro, e claro, né, tinha que ser o primeiro e é o mais importante, porque a pessoa tem que saber falar o vêneto, é o mínimo que se espera, né, da pessoa, mas vão ter outros cursos também voltados principalmente para a história, com mais detalhes. Aqui a gente só dá uma pincelada, mas agora mais aprofundados, com referência bibliográfica, enfim, outros diversos cursos aí vamos ter também. Vamos lá então para o nosso vídeo. O nosso vídeo aqui, como eu falei para vocês, é importantíssimo e interessante. Eu estava assistindo um documentário aí, eu não lembro direito o nome dele, enfim, mas eu estava assistindo um documentário e ele falava que era sobre, né, essas relíquias. Eu me interesso muito por esse mundo aqui das relíquias, já deixo dito, me interesso já faz tempo, porque eu me interesso sempre por todo o aspecto assim histórico, enfim. Então as relíquias são sempre objetos muito interessantes da gente investigar. E diz, né, essa história, que não é uma lenda, é uma história verídica, porque se encontra em documentos de todos esses estados pelos quais a coroa de espinhos de Jesus Cristo passou. E então São Paulino de Nola, reconhecido, né, enfim, era Paulino de Nola, foi reconhecido canonizado como santo em 409 depois de Cristo. São Paulino de Nola foi ali o primeiro cristão que instruiu os fiéis que haviam se convertido, portanto, ao cristianismo, a adorarem a coroa de espinhos de Jesus. Essa coroa ficou intacta. Diz que no momento ali, depois que retiraram Jesus Cristo da cruz, então os apóstolos, né, as pessoas que estavam ali, as pessoas que enfim conviveram com Cristo, eles guardaram a sua coroa de espinhos e também as roupas e tudo mais, né? Eles guardaram tudo, inclusive a própria cruz. Eles tiraram muitas partes ali da cruz e guardaram. Então, a coroa de espinhos ali, que é o símbolo da paixão de Cristo, ele estava guardado originalmente lá em Jerusalém, em uma basílica, que é a Basílica no Monte Sião. Então, eu não sei, as pessoas não citam geralmente o nome da basílica, não sei se tinha, porque era uma basílica primitiva, no tempo até que o cristianismo era proibido, enfim, e ainda mais em Jerusalém, né? Muito proibido, os cristãos eram mortos lá
Paulo, né, São Paulo, perseguia os cristãos, matava cristãos, até que ele se converteu, enfim, por um fato misterioso ali. Nos séculos seguintes, outros textos religiosos atestam que a coroa ficava em Jerusalém também. Então são vários textos que vão alegando sobre isso. Só que existem ali, claro, poucos registros sobre a localização exata ali desde o cerco de Jerusalém, que aconteceu em 636. Né? O que acontece é que muitas partes, enfim, de outros lugares começaram a fazer um cerco a Jerusalém nesse período aí. A gente pode falar um pouco mais disso, depois teve a Europa também, no caso das cruzadas. Então, os relatos voltam a ser mais precisos no século X, quando a coroa já está em Constantinopla. E aí eu preciso também falar um pouco disso, porque como que esses registros somem? Bom, a gente vai ver um exemplo aqui também de como essas coisas somem. Às vezes a gente fica um período muito longo sem saber porque pega fogo, não sei o que e tal, enfim. Existe assim uma série de coisas que acontecem no meio da história que a gente perde alguns registros, alguns históricos, e a gente precisa retomar tudo isso. Então, esses relatos aqui, eles voltam a aparecer sobre a coroa de espinhos de Jesus no século X, quando a coroa já está em Constantinopla. Constantinopla é o nosso, enfim, nosso Império Romano II, né? Quando o Império Romano desaba lá no Ocidente, ele sobrevive no Oriente, que ele já existia. A franquia do Império Romano, enfim, a expansão do Império Romano no Oriente. Então fica ali o Constantinopla, o Império Bizantino. Então estamos nos referindo, né, à capital. Só que assim, não se sabe com exatidão, parece que até se sabia, né, um tempo atrás, eu digo há muitos séculos atrás, mas houve esses problemas aqui de incêndios, de documentos que foram perdidos, principalmente na época em que o islamismo começa a converter ali as pessoas à espada, o norte da África, porque não sei se todos sabem, o norte da África era cristão. Né? Não era o que é hoje ali o norte da África. E aí depois, quando surge o islamismo surge em 630, alguma coisa assim, então, ou seja, muito tempo depois de Cristo, 630 depois de Cristo, ou 650, perdoem, 600 depois de Cristo, o islamismo surge e ele começa a ter essa conversão pela espada, de enfim, ir lá e converter todo mundo à força. E muitos dos arquivos que existiam ali, das relíquias cristãs e tal, tudo isso meio que foi queimado pelos islâmicos. Tanto, né, que os mercadores vênetos, o Rústico da Torcello e o Bono da Malamocco, eles são designados pelo próprio Doge da República de Veneza para ir lá em Alexandria e pegar o corpo, né? Capturar o corpo de São Marcos, porque eles tinham medo que os muçulmanos estavam chegando ali próximo e eles iriam, querendo ou não, profanar o corpo, enfim, queimar o corpo, como eles fizeram com todas as coisas cristãs. E claro que eles capturaram, mas enfim, eles capturaram entre aspas, eles tiveram a cedência do corpo, porque os monges que eram cristãos que estavam cuidando do corpo acharam por bem também levá-lo, o corpo, enfim, para a Europa, que não tinha esse problema aqui de islamismo. Bem, parênteses aí, vamos fechar. Então, não se sabe com exatidão como e quando essa transferência aconteceu. Eu já fiz o parênteses aí para vocês. O estudioso francês François de Melly sugere ali que a coroa só foi trazida para Bizâncio em 1063. No ano 1063. Sabe-se que o imperador, então Justiniano I, falecido em 565, deu ordens para dar espinhos a São Jerônimo, né, São Germano, desculpa, bispo de Paris, uma relíquia que ainda hoje existe na igreja parisiense de Saint-Germain-des enquanto a imperatriz Irene, em 798 ou 802, enviou ali a Carlos Magno, grande, né, imperador Carlos Magno, vários espinhos que foram colocados por ele na igreja de Aachen, para veneração pública. Então é claro que o Império Bizantino também teve um período que eles destinaram várias expedições para ir a Jerusalém, para recuperar essas relíquias, na verdade para salvar essas relíquias, porque era um campo onde o cristianismo era muito mal visto, até hoje, na verdade, né? Claro que ninguém vai te matar lá por ser cristão hoje em dia, mas naquela época existia esse risco. Então todos os reis
enfim, né, os príncipes, a gente deve encarar o doge como um príncipe, ele era chamado o Sereníssimo Príncipe, né? Então todos os reis e os príncipes, eles tentavam sempre mandar, além de outros fatores políticos, mandar suas expedições para pegar esses objetos e deixá-los a salvo na Europa. Então, 8 deles aqui estiveram presentes na consagração da Basílica de Aachen, 8 dos espinhos, né? Por ocasião da chegada do Papa Leão III. Então, temos aí um histórico bem significativo a respeito disso. Em 1238, o Balduíno II, o imperador aí latino de Constantinopla, ansioso por obter o apoio desejado para a defesa do seu império, a gente deve lembrar que é um período em que Constantinopla já está meio decaída ali, eles precisavam de dinheiro, eles já estavam com... não estava muito bom ali das pernas, né? Então, o Balduíno II, ele oferece a coroa de espinhos ao rei da França, o Luís IX, né? E o que acontece? O problema é que o objeto, quando o Balduíno vai lá e enfim, para ver o objeto, para ele oferecer, para ele ganhar o dinheiro, né? Para ele vender o objeto, ele percebe que na época esse objeto já estava nas mãos de quem? Dos vênetos, os vênetos que tinham ali a coroa de espinhos de Jesus Cristo, que era do Império Bizantino, penhorada. Então, eles penhoraram, né, por conta do empréstimo que foi concedido ao Império Bizantino pela Sereníssima República de Veneza. A Sereníssima, isso aconteceu, chegou um período ali que o Império Bizantino estava mal das pernas e meio que o governo assim não ia pedindo autorização para o imperador, eles iam vendendo as coisas, iam penhorando e tal. E isso aconteceu também sem que Balduíno II soubesse, né? E aí, então, quando ele soube, ele ficou assim desesperado. Já estava lá na Sereníssima República de Veneza, os vênetos já tinham a coroa de espinhos de Jesus Cristo. Então, o que ocorreu aqui é que o Luís IX, ele na verdade, ele acaba pagando aí o preço necessário, né, pela coroa e obteve a relíquia, tirou a relíquia do penhor, né? Ele vai lá e, enfim, o que se diz aqui, segundo, né, o que eles relatam, é que o Balduíno, não, o rei da França, ele paga assim, um preço absurdo, ele praticamente faliu a França com o preço, eu não sei direito quanto que foi, acho que foi, tá aqui, foram 13.134 peças de ouro, daria, sei lá, um preço muito absurdo, assim, em libras, né? E ele praticamente faliu a França, como eu falei. E o que acontece é que daí ele manda construir, para a relíquia, a Sainte-Chapelle, concluída em 1248, é uma basílica lá da França, para receber, então, dignamente na França a coroa de espinhos. Então, a relíquia permaneceu nesse local até a Revolução Francesa. Vocês sabem que a Revolução Francesa queria acabar, extinguir com os reis, e os reis tinham, né, essa longa tradição de poder divino dado por Deus. Então, a Revolução Francesa tentou destruir também tudo que era da igreja, tudo que era de Deus. Eles destruíram muitas coisas, é uma pena, né? Enfim, eles destruíram muito objeto, muita relíquia, muita coisa histórica ligada aos santos, à religião, até ao próprio Cristo. Eles destruíram muitas dessas coisas aqui que não se tem mais, a Revolução Francesa. Então, quando depois de ter estado alojada aí a coroa de espinhos algum tempo na Biblioteca Nacional e depois, com base na Concordata de 1801, a igreja conseguiu regressar à posse legal dela, colocando-a na Catedral de Notre-Dame, né? Então, houve também um incêndio da Notre-Dame não faz muito tempo atrás e que os bombeiros lá praticamente morreram para conseguir salvar a coroa de espinhos de Jesus Cristo. Até tem, né? Eles relatam que eles fizeram de tudo ali. Imagina, tinha muita peça de madeira ali na Notre-Dame, né? Eles falavam, os relatos deles, que era como estar no meio de uma floresta queimando. E o bombeiro, né? O bombeiro vai lá e salva a coroa de espinhos quando ele chega para aquele que é o guardião da coroa de espinhos. O cara fala, olha, essa aqui é uma réplica, não é ainda a coroa. Aí ele se desespera, daí ele volta para lá, quase morre, e no final ele consegue encontrar a coroa de espinhos que estava num cofre e tal, e aí eles têm um outro drama para conseguir o código, porque é tudo muito protegido, né? Mas no final eles conseguiram salvar a coroa de espinhos e ela está salva, né?
Claro que isso daqui é o que está, né? O que está assim, público. Que as pessoas falam, todos os lugares, todos os países que tiveram envolvidos, enfim, nisso, vocês vão encontrar esses relatos aqui. Aí depois eu tentei pesquisar também algo mais particular dos vênetos, para a gente tentar encontrar alguns detalhes a mais. Eu encontrei um documento aí que é muito antigo, do que fala sobre os fatos religiosos cristãos que aconteceram dentro da Península Italiana pelos séculos, né? Então é um documento em latim, enfim, escrito em latim, lá é o Rerum Italicarum Scriptores ab anno aerea Christiane. Na página 552, em 1231, ela diz: o santuário de São Marcos queimou. Ali muitas relíquias dos santos e privilégios antigos foram perdidos. Ainda foi encontrada uma cruz de madeira da Cruz de Cristo. Na época, o imperador de Constantinopla, denominado Giovanni, para manter seu império, penhorou, na verdade, à República de Veneza a coroa de espinhos de Cristo e a lança ou a esponja de sua paixão, e a madeira da cruz também, né? Objetos os quais posteriormente, pelo rei Luís da França, foram tirados do penhor e levados à França em Paris. Aqui o texto é um texto antigo, ele fala que também, né, alguns outros pedaços, a esponja, a cruz, da hora ali da crucificação, enfim, foram levados. Mas, porém, não se fala disso quando a gente fala, né, quando a gente vê a França, e eu sei que existem ainda lá em Veneza, né, essas relíquias aqui, pedaços da cruz, pedaços, os pregos, alguns pregos, né, da cruz, enfim, a esponja eu não sei, a esponja eu realmente não sei. Mas a coroa efetivamente foi lá e está na França até hoje. Você sabia disso? Se não sabia, deixa aí o seu comentário, né? Enfim, outras curiosidades que você queira saber. O seu comentário a respeito disso é um fato muito inusitado que eu efetivamente não sabia. Bom, assim, geralmente quando a gente fala sobre o Ocidente Antigo, é difícil não encontrar alguma marca dos Vênetos ali. É por isso que hoje em dia as coisas são muito tristes, né? Os Vênetos são jogados ali, ninguém mais faz nada. Mas geralmente quando a gente retorna, sempre tem algum Vêneto, alguma coisa ali fazendo alguma coisa. E é algo realmente assim emocionante. Então deixa o seu comentário e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau, Strucon.